mais um vídeo aqui, hoje 3 de abril, sexta-feira. Vamos falar um pouco sobre a MP referente jornada de trabalho e suspensão do trabalho. Então, o governo federal, preocupado aí com essa questão das empresas ficarem sem trabalhar e preocupada com o emprego, tá? Ela criou a medida provisória onde tem uma finalidade específica de preservar o emprego das pessoas, garantir uma continuidade, né, de trabalho, né, das empresas junto ao empregado, essa parceria, e reduzir um pouco o impacto social, porque tendo desemprego, aí a gente já vê a calamidade que fica. Um dos pontos da medida foi o seguinte: 3 pontos básicos. Primeiro, redução proporcional da jornada de trabalho e salários. Segundo ponto, a suspensão temporária do contrato de trabalho. E o terceiro ponto é o governo entrar com o pagamento de uma parte ou total, que ele está chamando de benefício emergencial e preservação de emprego, para pagar juntamente com as empresas esse custo. Dentro da medida provisória, podemos analisar o seguinte: quais são os direitos, quais são as obrigações do empregador com essa MP, tá? Primeira parte, o empregador tem que analisar junto com seus empregados e ver quem vai ter esse benefício, firmar um termo de acordo com o seu funcionário individual, preferencialmente, não coletivo. Sugerimos que seja individual, empregado a empregado, que você pode negociar que tipo de redução de jornada, de 50%, 75%, 25% ou suspensão. Então, seria feito individualmente. Logo após ele fechar esse contrato com os empregados, que ele tem 48 horas para comunicar ao empregado. Se fechar hoje, entra em vigor 48 horas depois, dia corrido, tá? Ele tem que comunicar ao Ministério da Economia e ao sindicato da categoria no prazo de 10 dias. Então, celebrou com o empregado hoje, você tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia e ao sindicato da categoria e pagar a parte que corresponde à empresa, tá? Se você fez um acordo, se você vai pagar 50%, 25% ou 75%, tá? Você tem que pagar a sua parte, tá? É a obrigação da empresa. E o que é que ficou para o governo? Quais são as obrigações do Ministério da Economia, tá? Ele ficou com a obrigação de pagar mensalmente esse benefício, tá? Tanto da redução da jornada de trabalho ou da suspensão, pagar a primeira parcela 30 dias após a assinatura do termo de acordo, né, da celebração do acordo entre empresa e empregado, pagar durante o período que perdurar, né, durante esse que durou o termo de acordo, custeando esses benefícios, tá? Então ele vai, aí são as obrigações do Ministério da Economia. Então, Brando, como é que vai funcionar, tá? O que é essa redução? Vamos falar a primeira parte: redução da jornada de trabalho e salário, tá? O que é que vai ser isso aí, tá? Esse período você pode, tá, fazer o termo de acordo, ele vai durar 90 dias, ok? Aí, Delbrando, você está dizendo durar 90 dias, eu posso fazer só de um mês? Pode. Posso fazer de 2 meses? Pode. 3 meses? Pode. Eu posso fazer 3 meses e com 2 meses suspender, já normalizou, o mercado normalizou, eu posso suspender? Pode, tá? Então, é de 1 a 3 meses, tá? Então, você tem essa flexibilidade para fazer. A empresa pode reduzir o salário dos empregados? Não, tá? Aí, Delbrando, mas lá está dizendo redução proporcional de jornada de trabalho e salário. Não é isso. A redução do salário que ele fala lá, não é a empresa que vai reduzir. É quando o governo for pagar o empregado, a parte que toca ao empregado, ele vai se basear no seguro-desemprego. E o seguro-desemprego não é um salário normal, vamos dizer assim, R$ 1.045, ele tem uma redução, tá? Então a empresa não pode reduzir o salário do empregado, tá? Esse acordo, ele tem que ser firmado por escrito, é um acordo individual. Os escritórios de contabilidade têm um modelo desse acordo, vocês podem entrar em contato com o escritório de contabilidade
e ele vai lhe fornecer o modelo já preenchido, o cliente assina, o empregador e o empregado assina, tá? Então, Bruno, explica melhor como é que vai ser essa redução, o que é que eu vou pagar, o que é que a empresa vai pagar. Então, o governo, ele disponibilizou 3 formas de redução: 25%, 50% e 75%, tá? Se você tem 75%, 50% e 25%, essa redução ela vai ser feita. Mais na frente nós vamos demonstrar um quadrinho para vocês de como vai funcionar. Lembrando que quando da cessação do estado de calamidade pública ou data estabelecida no acordo, se restabelece normalmente a jornada de trabalho e o salário, voltando no máximo em 2 dias. Demorando, me explica melhor isso aí. Vamos dizer, você fechou um contrato de 90 dias, mas tudo melhorou com 60 dias, o governo federal tirou a questão da calamidade pública, então automaticamente cessa também. Mas não, o contrato é de 90 dias, mas se a calamidade pública, o governo federal, né, cancelou, automaticamente cessa também o seu contrato com o empregado, com a redução de jornada. Ou 90 dias, calamidade pública continuou, perdurou durante 100 dias, 150 dias, mas o termo de acordo encerrou ali 90 dias, encerra. Vamos mostrar para vocês aqui a questão do quadro da redução proporcional à jornada, tá? Vamos lá, vocês estão vendo aí o quadro na frente. O benefício do governo, 25, 50 e 75. Dobrando, quando o benefício é de 25%, aí o governo vai entrar com 25% e a empresa vai entrar com 75% do salário do funcionário, tá? Se ele ganha um salário mínimo, o governo vai pagar 250 e 750 vai pagar a empresa. Lógico, é 1.045, né? Ou dependendo da convenção coletiva do trabalho, tem um salário específico. Quando for 50%, o governo paga 50% e a empresa paga 50% do salário que ele ganha. Se ele ganhar 2 salários, a empresa vai pagar um salário mínimo e o governo um salário mínimo. E 75%, o governo paga 75% do salário e a empresa paga 25% do salário. Lembrando, nós botamos aí na tela até uma observação, que o governo, ele não paga o salário mínimo integral. O salário dele é baseado no seguro-desemprego, então tem um desconto aí de 15%, 20% ou 10%, tem uma tabelazinha específica, dependendo do salário, se for um salário, 2 salários, 3 salários, tá? Vai depender disso aí. Então, nesse caso específico, por isso que ele fala em redução de salário. Não é a empresa que está reduzindo o salário, o salário dele vai reduzir um pouquinho por causa o que o governo não paga, baseado no salário mínimo e sim no seguro-desemprego. Dobrando, e eu tenho um estagiário, tá? O estagiário não tem problema, porque o estagiário, ele é uma bolsa que ele recebe, não é um salário. Se ele trabalhava 8 horas por dia, vai trabalhar 6 horas por dia, você reduz proporcionalmente a isso aí. Lembrando que, dobrando, o governo vai pagar 25%, 50% e 75%. E meu horário, como é que fica? Então, o seu horário vai ser proporcional à redução. Se você optou, fez um termo de acordo de redução, né, de jornada de trabalho em 25%, então, se é 8 horas por dia, ele vai trabalhar 75% de 8 horas. Ele fica em casa o restante. Se for 50%, ele vai trabalhar 4 horas e 4 horas em casa. E se for 75%, ele vai trabalhar somente 25% de 8 horas diárias, tá? E o restante ele fica em casa. Então, a redução da jornada de trabalho é proporcional à redução do salário que o governo vai entrar como benefício, tá? Ok? Próxima tela. O benefício será pago ao empregado, tá? Dobrando, eu estou com um empregado que ele entrou, está com 1 mês só na empresa. Ele tem direito? Tem. Então, não depende do período aquisitivo, não depende se você está com 1 mês na empresa, 1 ano, 6 meses, 2 meses, o governo não levou em consideração isso aí. Pode fechar o contrato.
E o tempo de vínculo empregatício também não interessa, tá? Ele tem direito, sendo seu empregado, ele tem direito, normalmente, tá? O benefício. Delbrando, mas vamos lá, eu tenho um empregado aqui, que ele trabalha o turno da manhã na minha empresa, e à tarde ele trabalha em outra empresa, então ele tem carteira assinada 4 horas aqui na minha empresa, e tem carteira assinada 4 horas em outra empresa, sem nenhum problema. As duas empresas fechando o termo de acordo, ele trabalha 4 horas na sua empresa, reduz a jornada em cima de 4 horas, recebe o benefício dele, e na outra empresa também ele faz a mesma opção, ou não faz, ou trabalha as 4 horas, vai ficar aqui da empresa, mas tem esse direito sim, ok? Próxima tela, vamos ver aqui. Delbrando, todo mundo, todo empregado tem esse direito. O governo colocou, o Ministério da Economia, alguns pontos, entre eles, se ocupar cargo público, não pode ter direito a esse benefício. Ele já tem um benefício da Previdência, ele se acidentou e está recebendo um seguro, tá? Também não tem direito. Se ele tiver já no seguro-desemprego, não tem direito. Por quê? Porque ele não é empregado, ele não vai ter direito. E se ele tem alguma bolsa de qualificação profissional, ele teria esse direito, não teria esse direito, porque ele já está recebendo também o benefício da bolsa de qualificação profissional, tá? Então, até agora falamos da redução da jornada de trabalho. Espero que tenha ficado bem claro. Redução da jornada. Delbrando, vamos lá. Suspensão. Minha empresa não está vendendo nada. Minha empresa é uma indústria, eu quero fechar. Eu quero fechar 2 meses. Eu não tenho condições de bancar esses 2 meses, meu quadro de funcionário, 15 pessoas, 10 pessoas. Aí o governo chegou e disse, tudo bem, vamos preservar esse emprego, você vai fazer o seguinte, vai fazer a suspensão temporária do contrato de trabalho. Eu vou pagar o salário dessas pessoas que estão na tua empresa, tá? Então, só que ele disse o seguinte, eu vou pagar durante um prazo de 60 dias, tá? Você não vai ter um custo zero. O empregado continuará recebendo os benefícios concedidos pela empresa. Vamos dar um exemplo. Você paga hoje o plano de saúde dos seus empregados. Você vai continuar pagando. O governo ele vai entrar só com o salário. Todos os benefícios que a empresa concedia, obrigatoriamente tem que continuar pagando. E o governo pagando o salário. Mesma coisa, se cessar, né? Esse quadro de calamidade pública, o governo cessar ou terminar o contrato, também automaticamente a empresa tem 2 dias para voltar à jornada normal de trabalho e pagar normalmente, tá? Tem que ter cuidado, gente, com um ponto. Alguns clientes já me ligaram, Delbrando, cara, se eu colocar aqui a jornada de metade e meu empregado trabalhar os 2 expedientes, o governo vai pagar 50% ou 50%, mas eu vou botar ele para trabalhar os 2 expedientes. Não aconselho fazer isso. São multas pesadas, vai ter fiscalização em cima disso, então vamos fazer o correto. Se você concedeu 50%, deixe ele trabalhar só 50%, inclusive home office, porque no futuro o empregado também pode ele denunciar, olha, ele está me pagando o governo 50%, ele me mandou para casa, mas eu estou trabalhando de lá, certo? Não vamos fazer isso, errado, ok? Outro ponto que o governo chegou também, disse o seguinte, se sua empresa tiver faturamento acima de 4 milhões e 800, no caso de suspensão total, suspensão temporária do quadro, eu não vou pagar integral, porque eu sou empresa que tem um faturamento acima de 400, você vai entrar com 30% do salário da pessoa. Vamos dar exemplo, você paga um salário ao seu empregado, o governo vai pagar 100%. Se você tiver faturamento abaixo de 4 milhões e 800. Se tiver acima de 4 milhões e 800, o governo vai pagar 70% e você vai pagar 30%. Isso somente no caso de suspensão do contrato. Espero que tenha ficado bem claro no caso de suspensão. Então, Brando, estou com mais uma dúvida, cara. Eu dei o benefício, com 2 meses eu quero demitir, sem justa causa. Justa causa, tá? É normal. Errou, penalidade, demite normal. Mas se eu quiser demitir o empregado, aí tem o termo de garantia, né? Fica garantido ao empregado que durante esse período dos 90 dias
tá, da jornada ou 60 dias da suspensão do contrato, ele está garantido no trabalho dele, tá? Ou, certo? No caso de cessação da mão de obra, né, desculpa, da jornada, ou encerramento da suspensão de contrato, fica garantido pelo mesmo período. Vamos dar um exemplo. Você reduziu a jornada durante 90 dias, então ele tem a garantia no emprego dele, desses 90 dias e mais 90, quando voltar a trabalhar. Suspendeu o trabalho, total, suspensão, 60 dias, então ele tem a garantia desses 60 dias, mais 60 dias. Aí, Delbrando, mas eu quero demitir o cara. Pode? Pode. Só que você vai ter que arcar, no caso de demissão, com essa garantia. Se ele teve esse tempo, você vai ter que pagar a ele, mesmo sem trabalhar, certo? Então, isso aí é uma garantia do empregado que o governo está. Por que o governo fez isso? Exatamente para garantir o emprego. Porque senão você vai, o governo paga e depois você demite, tá? Então, isso é uma garantia que o governo está dando para isso aí, tá? Delbrando, eu estou com mais uma dúvida com referência, isso aí, condição para requerer o benefício. O meu empregado, ele ganha 5 salários, tá? Ele ganha 2 salários. O que é que o governo disse referente a isso aí? Eu posso para todo mundo? Então, ele limitou alguns itens. Vamos lá. O empregado, ele tem que ter um salário igual ou inferior a R$ 3.135. Então, se ele tiver até R$ 3.135, entra normalmente. Ou se forem portadores de diplomas, né, são pessoas que têm o nível superior, tá, e que recebam salário mensal igual, certo, superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios que dá a Previdência, também pode, tá? Ou aqueles que têm acima de 3.135, tá? Um exemplo, meu empregado ganha 4 salários, eu posso fazer, mas na condição somente dos 25%, que eu citei lá, né? 25, 50 e 75, redução da jornada, não foi isso? Então, nesse caso específico, eu não posso, se ele ganhar acima de 3.150, eu não posso colocar com 50% ou 75%. Eu vou ter que entrar na condição da redução de 25%, tá? Então, isso aí é uma das condições disso aí. Outra pergunta, e para finalizar o nosso vídeo de hoje, outra pergunta muito frequente. Delbrando, teve a redução de jornada, ele botei 90 dias, ele trabalhou mais 90 dias. Quando eu for demiti-lo, depois desse período, desse prazo, ele vai ter direito ao seguro-desemprego? Tem, normalmente, tá? Isso aí não vai influenciar no seguro-desemprego no futuro. Tanto a suspensão como a redução da jornada não vai influenciar para que o empregado no futuro receba o seguro-desemprego, que ele for demitido daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, tá? Não tem. Então, gente, eu não falei de toda a medida provisória, porque é muita coisa. Escolhi aí os temas, os tópicos mais importantes e as maiores dúvidas dos clientes que estavam ligando ontem e hoje, tá? Então, acho que aí está o suprassumo da medida, tá? Tem outros itens que, né, não interessam muito aos empresários, mas nós estamos aqui no escritório para tirar suas dúvidas. Qualquer coisa pelo WhatsApp, ou nosso telefone, ou nossa equipe que está trabalhando aqui no nosso escritório normalmente. Muito obrigado, forte abraço a todos.